Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda edição do Circuito das Profissões. Amo o que faço, o UXAL 2024. Meu nome é professora Luana Araújo, eu estou na Universidade Católica desde 2017, conheço vocês ao longo aí da jornada acadêmica, fico muito feliz por este momento, estou aqui também representando a nossa gestora, do Núcleo de Educação Digital, a professora Érica, que por conta de uma outra demanda não pôde estar presente nessa noite, mas eu, enquanto coordenadora acadêmica do Núcleo, estou aqui com a professora Maria Sampaio e com os egressos Marcos Vinícius e Aline Laide, né, que também farão aí uma participação especial nesta noite. Então, vamos iniciar a nossa palestra, né, com a professora Maria Sampaio, que é mestre em políticas sociais, mas isso, mais importante também, né, proegressa da UXAL, assim como eu, prata da casa, fomos formadas, né, por essa instituição, eu tanto na graduação quanto no mestrado, e acredito que a professora também, né, então a professora Maria Sampaio, ela é egressa da UXAL, mestre em políticas sociais e cidadania, especialista em educação à distância e em gestão de pessoas. Ela é graduada em administração, professora desta universidade, tanto nos cursos de graduação presencial quanto à distância e também da pós-graduação. Além disso, também faz consultoria na área de gestão empresarial e gestão de pessoas, integra o Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ABRH Brasil, e coordena o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação do CRA, Conselho Regional de Administração da Bahia. Então, feitas aí as devidas apresentações, olha, a professora Maria Sampaio é maravilhosa, olha aí para elogios. Então, feitas as devidas apresentações, quero agradecer muito a participação de todos vocês, né? Não só da nossa palestrante, dos nossos egressos que estão aqui presentes, mas também todos os alunos que vieram, né, estão aqui conosco para dar palestra Projeto de Vida e Carreira. É com você, professora Maria Sampaio, estarei aqui apoiando no que for necessário, tá bom? Ao longo da palestra, eu vou colocar o link da certificação no chat, para que os participantes possam preencher e receber a certificação com até 15 dias após o evento, tá bom? Um abraço e até já. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz em estar aqui, né? Esse espaço é um espaço que me deixa com muita alegria, né? E, sobretudo, para falar de um tema que me instiga e que eu gosto, né? E que é uma área de minha atuação. E também a oportunidade que eu tenho hoje, né, de estar com Marcos Vinícius. Vinícius foi meu aluno no EAD, e a Aline, que é de uma área assim, extremamente importante também, que é a área de educação. E compartilhar com a professora Luana, né, que, como eu, tenho orgulho de ser egressos UXAL. Então, eu amo a UXAL incondicionalmente. Eu gosto de declarar isso em todos os espaços que eu estou, né, para saber que eu sou realmente egressa dessa instituição e estou muito feliz. Nós organizamos esse momento da seguinte forma: a gente vai ter 2 módulos. Um primeiro módulo, eu vou fazer uma apresentação rápida sobre, né, os fundamentos do que é um planejamento de vida e carreira. E, lógico, né, como todo professor, vou deixar uma tarefa para vocês. Vocês não vão precisar entregar aqui, mas vão ter o cuidado de fazê-la. E no segundo bloco, aí nós vamos conversar, bater papo com Marcos Vinícius e com a Aline. As perguntas que forem chegando no chat serão todas respondidas, né? Então, nós teremos perguntas que serão respondidas pelos dois, né, durante o bate-papo, perguntas que eu também vou responder. Então, a gente organizou neste formato. E eu preparei uns slides, né, para fazer a apresentação, aqui como um roteiro, né?
E eu vou agora, então, apresentar esses, né? Vou colocar esses slides aqui na tela, tá? Quando eu coloco os slides na tela, eu perco o contato com de vocês, não é mais? Aí qualquer coisa vocês podem ir colocando aí no chat para depois a gente conversar. Então, o primeiro ponto de partida é a gente entender o que é carreira, né? E gestão da carreira. Então, a gente fala isso, né, o tempo todo sobre isso, mas vamos entender. Então, a gente tem várias definições, eu tomei aqui essa definição de London e Stuff, que é citada, eles são citados por Dutra. Dutra é um consultor e é professor nessa área de carreira. Então, a carreira, são sequências de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida da pessoa. Então, tudo que você, né, tiver dentro dessa sequência representa a sua carreira. A carreira envolve uma série de estágios e a ocorrência de transições que refletem necessidades, motivos, aspirações individuais, expectativas e imposições da organização e da sociedade. Então, eu, por exemplo, sou um exemplo disso, né? Então, a minha carreira inclui a parte de empresa, carreira que a gente chama corporativa, aí entrei para a carreira solo de consultora e a carreira acadêmica. Então, isso é normal na vida das pessoas. Da perspectiva do indivíduo, engloba o entendimento e avaliação de sua experiência profissional, enquanto da perspectiva da organização, engloba políticas, procedimentos e decisões ligadas a espaços ocupacionais, níveis organizacionais, compensação e movimento de pessoas. Então, o que é que nós temos aí? Que a carreira não é responsabilidade apenas da empresa, tá? Eu diria que, na atualidade, nem é mais uma responsabilidade da empresa. A empresa oferece as oportunidades e a pessoa individualmente vai se candidatar ou não, se preparar para essas oportunidades. Essas perspectivas, elas são conciliadas pela carreira dentro de um contexto de constante ajuste, desenvolvimento e mudança. Então, eu gosto muito desta última frase, que ela nos dá exatamente o sentido do quanto nós devemos ser flexíveis nesse processo, né? Então, aquela carreira linear, né, que começava em um cargo, vamos dizer assim, dentro de uma organização, num cargo de office boy, alguma coisa desse tipo. Isso era da década de 80 para trás, né? A partir da década de 90, isso foi se reformulando, e cada vez mais isso tem reformulado. Agora, uma coisa é certa, é um assunto que precisa ser cuidado com muito carinho e com muita responsabilidade. Cada pessoa deve tratar a sua carreira, eu digo sempre assim, o que é precioso, eu gosto de dizer, como um diamante. Então, deve-se tratar a sua carreira como um diamante, tá? Para que, de fato, se sinta feliz e se sinta realizado. Então, aí, nessa perspectiva, o que a gente precisa? A primeira questão é definir um objetivo. Então, eu preciso ter um objetivo. Começar, aí eu vou citar Covey, que é autor dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é um livro muito bom, que eu recomendo, e é nele que eu me inspirei para fazer os 7 passos da gestão de carreira, tá? E aí ele diz o seguinte: começar com o objetivo em mente significa começar tendo uma compreensão clara do destino. Então, aquela expressão de que qualquer coisa serve, ela pode até servir num determinado período, né? Como eu digo, a gente tem as contas para pagar, a gente tem a necessidade de sobrevivência, né?
Então, existem momentos, sim, que a gente pode estar em um outro momento, em uma outra atividade, né? Mas ainda buscando aquele objetivo. Então, esse objetivo é o que deve nortear. E esse objetivo, ele pode mudar. Então, não é aquele objetivo. Seu objetivo, por exemplo, na faixa de tá iniciando a carreira, é um. Na hora que você já pega um determinado estágio nessa carreira, já é outro. Então, esses objetivos, eles mudam. Agora, é importante que seja claramente percebido e definido para que você realmente consiga alcançar o que se pretende. Significa saber para onde você está seguindo, de modo a compreender melhor onde está agora e dar os passos sempre na direção correta. Então, a gente vive um momento que a gente tem incertezas, né, por conta de mudanças, por conta de conjunturas, não é? Às vezes a gente diz, não, eu quero fazer isso, daqui a pouco eu quero fazer aquilo outro, né? E fica nessas indecisões. Mas essas indecisões, elas precisam ser trabalhadas do ponto de vista que você analise claramente e tenha certeza de qual é o seu objetivo. Para, a partir desse objetivo, você, então, ir buscando a carreira. E aí eu quero abordar essa perspectiva tanto para quem está iniciando a carreira, né, ou seja, está saindo agora da universidade, está concluindo o curso, vai iniciar a carreira. Então, tem um objetivo focado e vai trabalhar com ele. Ou vai ir para uma empresa, trabalhar numa empresa, ou vai para o mundo dos negócios, o empreendedorismo. Então, são duas possibilidades. Tá? Então, tem a clareza desse objetivo a ser alcançado, trabalhe esse objetivo numa perspectiva fracionada, né? No passado, a gente fazia esse objetivo de 5 anos, não dá mais, vamos fazer fracionados. No meu primeiro ano, qual é o meu objetivo? E aí vai, né? Até você ter, né? Até onde você conseguir visualizar, porque chega um momento que você diz, opa, é por aqui mesmo que eu fico. Mas lá, quando você chegar lá, com certeza você vai ter outro objetivo a ser alcançado. E aqueles que já estão com a sua carreira definida, já estão no mundo do trabalho, né? Seja empreendendo, seja numa carreira corporativa, às vezes quer redirecionar. Então, precisa também definir objetivo. Então, isso é muito comum. Cada vez mais a gente vê essa situação, onde a pessoa está numa determinada direção e daí resolve modificar. Isso é perfeitamente normal, isso não é anormal, tá? Às vezes, até quando a pessoa está na universidade. Então, chega na universidade, começa um curso, aí, não, agora eu quero mudar, e vai buscar transferência, né, para aquele outro curso. Ou, às vezes, conclui um e diz, eita, não era bem isso que eu queria, mas eu concluí, agora eu vou fazer o outro que eu quero. Então, essas situações, elas são possíveis de acontecer. O que a gente precisa é fazer a gestão delas para tirar o melhor proveito de tudo, tá? E aí tem exatamente esse diagrama aqui, né, que são passos a seguir. Então, primeira questão é estabelecer o objetivo. Depois disso, você vai, então, definir seu plano de ação, o que você vai fazer. E vai fazer a sua autoavaliação, para ver realmente o que você precisa melhorar, né? E daí você estabelecer essas ações de forma mais assertivas e identificar as oportunidades. E a partir dessas oportunidades é que você vai se desenvolvendo. Por exemplo, eu quero entrar no mundo dos negócios, eu vou empreender, eu quero abrir uma loja. Maravilha, então vai pesquisar sobre isso, vai buscar quais são as oportunidades que existem para essa loja, vai atrás do Sebrae, né, para fazer os cursos do Sebrae, para não ficar empreendendo sem pelo menos uma noção, né, do negócio, coisa desse tipo. Não, eu quero entrar na empresa, eu quero trabalhar, eu quero ir para uma empresa, minha carreira é corporativa. Aí, quando você diz a empresa, você precisa, em seguida, pensar qual é o setor, né,
econômico dessa empresa. Eu quero ir para o setor de serviços, de comércio, indústria, seja o que for, e depois você listar empresas que você desejaria trabalhar. E aí, gente, a gente tem hoje a internet que nos ajuda muito a fazer isso. Então, use a internet, pesquise sobre a empresa, enfim, comece a se preparar para alcançar o seu objetivo. Eu costumo dizer que é tipo assim, você vai fazer uma viagem, você não organiza a mala, organiza tudo que você vai levar, né? E aí você tem pessoas que fazem uma lista de tudo, então, exatamente assim. Então, quando eu vou fazer a gestão da minha carreira, eu preciso pensar nesse formato. E aí, agora, caminhando, né, para passar aí para o segundo momento, é a construção do plano de carreira. E aí, o que que vocês vão fazer? O que eu quero que vocês, né, façam? Vocês vão pegar uma folha de papel, né, vou colocar aqui, eu acho que dá para ver, né? Vocês vão pegar uma folha de papel em branco. E vocês vão dobrar essa folha de papel aqui no meio, ó. Dobrou aqui no meio. E aí você vai fazer uma outra dobra, dobrou aqui no meio de novo. Então, aí você vai ficar com a sua folha de papel, né, com essas 4 dobras. E o que você vai utilizar? Para que você vai utilizar essa folha de papel? É para você agora anotar os itens que você vai utilizar e fazer o seu planejamento de carreira usando essa folhinha de papel. Não vai fazer agora, porque não há tempo para fazer, mas vocês vão fazer depois. O Marcos, a Aline vão conversar sobre a trajetória deles, isso vai inspirar vocês, tá? Mas vocês vão levar essa tarefa para casa, senão eu não realizei o meu propósito de vida. Então, quando eu completei meus 40 anos, eu fui pensar no meu propósito de vida. E aí eu defini que o meu propósito de vida é contribuir para desenvolver pessoas e organizações. Por isso que eu estou na área acadêmica e por isso que eu faço consultoria. Então, eu amo o que faço. Então, aí vocês vão fazer o plano de carreira de vocês usando essa folha de papel. E depois, como é que vocês vão fazer isso? O que vocês vão fazer com essa folha de papel? Vocês vão colocar em num lugar bastante bem visível. Aí você vai tirar uma fotografia, né, para deixar no celular, para sempre estar olhando, e pode também fixar ou no guarda-roupa, um lugar da sua casa que você sempre vai e olha, né? Para que você saiba exatamente tudo que você definiu. Então, aí, quais são os itens que vocês vão contemplar nessa folha? Então, eu vou agora falar sobre eles e, em seguida, eu vou dizer como é que você organiza a sua folhinha de projeto de vida e carreira, tá? Então, muito bem. Aí você vai ter exatamente os 7 passos, tá? Os 7 passos para que você possa definir o seu projeto de vida e carreira. Primeiro passo é você definir claramente qual é o seu objetivo, para onde você quer ir, o que você quer. Então, aí, é aquilo que eu disse, você pode fracionar esse objetivo, fazer anual, ou fazer a cada 2 anos, enfim, você faz da melhor forma que você visualize, para que ele fique concreto. Analisado o seu objetivo, você vai analisar as oportunidades que você tem para alcançar esse objetivo. Por exemplo, se o objetivo é empreender no mundo dos negócios e você quer abrir uma loja, por exemplo, aí você, né, uma loja, vamos dizer que você quer abrir uma loja de material esportivo. Me veio aqui isso agora na cabeça. Então, você vai ver quais são as oportunidades para você abrir essa loja, bairro, local, enfim. Ah, mas não, meu objetivo é uma carreira corporativa. Então, aí você vai analisar qual é a área que você quer trabalhar, qual é o tipo de empresa que você quer trabalhar, e aí vai buscar, vai pesquisar na internet. Eu gostaria de trabalhar
na empresa X. Aí você vai para o site da empresa X, vai estudar a empresa X, vai para a rede social, abre logo o LinkedIn, se ainda não tiver, vai buscar pessoas que seguem a empresa X, vai seguir a empresa X para você ir dominando né, o conhecimento sobre essas oportunidades. O terceiro são as ameaças. As ameaças é tudo que pode dificultar o alcance de seus objetivos. Por exemplo, se você vai empreender com uma loja, né, uma loja de produtos esportivos, uma ameaça é a concorrência, mas você não elimina a concorrência, você precisa o quê? Neutralizar a concorrência. Se você pretende fazer a carreira corporativa e ir para uma empresa, a sua ameaça concreta também são os concorrentes, né? Porque o mercado tem outras pessoas também que querem ir para aquela empresa. Então, você não vai eliminar os concorrentes, não tem como. Então, você vai fazer o quê? Ser mais forte, né? Se preparar mais para neutralizar a concorrência. Então, as oportunidades você aproveita e as ameaças você neutraliza. Então, esse é o raciocínio, tá? Aí eu preciso mapear quantas? Não, até onde seu cérebro, né, que você tiver os insights, você pode conversar com outras pessoas, amigos e tal, e aí você faz uma lista de 3 oportunidades, 3 ameaças, enfim, isso aí não tem uma regra numérica, não há, tá? É só para você pensar mesmo no assunto. Aí agora você vai para o ponto 4, quais são os pontos fortes? Então, seus pontos fortes. Então, para você aproveitar aquelas oportunidades e neutralizar as ameaças, quais são os pontos fortes que você tem? Eu vou empreender, eu vou abrir uma loja de material esportivo. Esse é um ponto forte. Eu conheço muito de material esportivo, eu conheço das marcas, eu conheço fornecedores, então esse é ponto forte. Eu sou bom na área financeira, então eu vou conseguir fazer bem os controles financeiros. Aí você identifica os pontos fortes. Aí depois você vai olhar os pontos fracos. Essa é a parte mais difícil de fazer. Todos nós temos um ego. Esse ego é que nos protege, né? O ego é o nosso orgulho. Então, isso faz com que a gente tenha uma certa dificuldade de identificar nossos pontos fracos e reconhecê-los. Mas esse jogo aqui é um jogo da verdade, então eu preciso reconhecer isso, eu preciso parar e dizer assim, meus pontos fracos são esses. Por exemplo, um ponto fraco, você diz, eu não sou organizado. Você vai colocar lá, não sou uma pessoa organizada. Se você sentir dificuldade nessa etapa dos pontos fracos, converse com um amigo, mas é aquele amigo verdadeiro, aquele que lhe bate, que lhe dá bronca, esse é o verdadeiro, tá? Então, ele vai dizer para você né, onde você não está. Bem, a outra dica que eu dou é ouça a família. Normalmente, os nossos familiares, eles dizem a verdade a respeito da gente, porque eles amam, né? Eles nos amam, as pessoas que nos amam, né? A família, amigos, enfim, todo o nosso ciclo de amizade que tem aquele amor por a gente. Então, essas pessoas também dizem, porque elas querem ver a gente melhor. Então, pronto, feito aí, pontos fortes, pontos fracos, ou seja, foi até o passo 5, aí você se apropriou. Você agora tem informações a respeito do seu direcionamento de carreira. Então, você agora se empoderou, você é uma pessoa poderosa. Tá? Então, aí agora, como eu digo, vai ficar tudo melhor para você. Você vai conseguir visualizar suas oportunidades e vai ter força para buscar essas oportunidades. Agora, isso não pode ficar solto. Então, preciso estabelecer as metas. Então, se eu coloquei lá que eu vou abrir, que eu pretendo abrir uma loja de materiais esportivos, eu vou estabelecer uma meta. Em quanto tempo? 1 ano? Daqui a 6 meses? Então, eu vou colocar uma meta. Eu quero ingressar na empresa X. Em quanto tempo? Daqui a 1 ano, 6 meses, quero iniciar como estagiário, enfim. Aí eu vou estabelecer a meta. Porque a meta, ela vai impulsionar seu objetivo de carreira. Essas metas, procure trabalhar essas metas fracionadas. Então, por exemplo,
Nos pontos fortes, você identificou a sua necessidade, por exemplo, de se preparar mais em uma determinada área de conhecimento. Por exemplo, comunicação. Né? Então, você percebe que você precisa melhorar a comunicação. Então, você vai fazer um curso. Então, coloque a meta lá de quando é que você vai fazer esse curso. E agora, o 7º passo é definir as ações. Então, por exemplo, se eu coloquei uma meta de fazer um curso, quais são as ações que eu preciso fazer? Eu vou buscar, né, identificar esse curso, pesquisar sobre ele, me inscrever, definir a carga horária que eu vou fazer. Então, gente, é isso aí. Então, esse é o roteirozinho que você pode utilizar com tranquilidade para você fazer a definição do plano de carreira. Então, aí agora eu falei da folhinha de papel. Então, ó, pegou a folha de papel, ela está aqui, ó. Aqui. Dobrou. Então, tem aqui a primeira, né? A primeira parte aqui. Então, aí eu dobro no meio de novo. Dobrei no meio. Aqui eu escrevo, olha, eu escrevo o 1, que é objetivos. Quando eu escrever objetivos, eu defino meu objetivo de vida pessoal e de vida profissional. Por quê? Porque você precisa de equilibrar vida pessoal e profissional. Então, vamos supor, eu quero fazer uma viagem, eu quero passear, eu vou fazer uma viagem. Então, seu objetivo de vida pessoal vai entrar aqui, viajar para tal lugar. E o seu profissional, eu quero ingressar na empresa X. Então, aí o seu vida profissional, ingressar na empresa X. Muito bem, feito isso, escreveu aqui, virou a páginazinha, ó, virou para cá, estava aqui, virou para cá, aí você vai escrever, ó, o item 2, oportunidades, e dividir aqui no meio essa parte aqui, e escrever ameaças. Então, aí você escreve aqui as oportunidades e as ameaças. Feito isso, aí você vai virar a página para cá, vai virar a página para cá, vai dobrar no meio, né, já está dobrado, vai fazer o vinco, aí você vai ter o 4 pontos fortes, embaixo o 5, que são os pontos fracos, e aí você vira de novo e vai escrever 6 são as metas e 7 são as ações. E aí você escreve e preenche esses tópicos. No final, você vai ter exatamente sua folha de papel, onde você tem objetivos de vida pessoal e vida profissional, seus pontos fortes e seus pontos fracos para esses objetivos, as oportunidades, as ameaças, as metas e as ações. E aí, então, você compôs o seu projeto de vida e carreira. Fotografa, deixa aqui, né, no dispositivo, para poder estar olhando, ou prega lá em algum lugar. Posso fazer isso no Word? Pode, não tem problema nenhum, não. Tá? Isso não tem problema nenhum, não. Eu quero fazer isso bem organizadinho no Word e tal, pode fazer, tá? Mas seguindo exatamente esses 7 passos. Então, gente, é essa a primeira abordagem que eu queria falar com vocês e deixar uma mensagem para vocês que é de acreditar no seu sonho. Não perca isso de vista. Todos os dias, quando você se levantar, seja como for, para e diz assim, eu tenho uma meta a alcançar, eu tenho o meu plano e eu vou buscar esse plano. Às vezes a gente, a vida é assim, é um tobogã, né? Sobe e desce, mas aí você se fortalece de novo. Se a coisa estiver pegando, precisa espairecer, vai, espairece, conversa, bate papo, né? E daí você restabelece, volta de novo, se reenergiza. Aí eu digo, às vezes até um suco verde, né? Que a gente usa, suco de clorofila. Você vai lá, faz um suco de couve com laranja e bebe, a energia flui de novo. Então, isso, cada um tem a sua estratégia, e essa estratégia ela precisa ser usada. E agora nós vamos para o segundo momento, que é bater o nosso bate-papo, né? Então, deixa eu tirar aqui esse material que está em apresentação, e nós vamos para o segundo momento, que é o nosso bate-papo. Então, eu vou começar aqui exatamente fazendo a apresentação, né?
da, do Marcos e da Aline, deixa eu pegar aqui. Aqui temos, então, o Marcos, né? O Marcos Almeida, ele é graduado em RH pela UFSAL, como eu disse, né, logo no início, foi meu aluno, né, eu gosto sempre de falar, né, quando eu vejo os meus alunos, ele foi meu aluno, né, eu sempre identifico, com pós-graduação em RH, rotinas e cálculos trabalhistas, ou seja, é um colega, né, da área de recursos humanos, expertise generalista em recursos humanos, atuando em empresas nacionais e multinacionais nos setores de varejo e indústria química. Em sua trajetória, inclui o cargo de supervisor de recursos humanos, contribuindo estrategicamente para a gestão de pessoas, alinhando os processos à necessidade do negócio e garantindo valorização do capital humano. Então, seja muito bem-vindo, Marcos. Eu tenho certeza que você tem muita coisa boa para conversar com a gente. A Aline Laide, ela é graduada em Comunicação Social, né, pela Faculdade Hélio Rocha e Pedagogia pela UFSAL, então é egressa UFSAL da área de Pedagogia. Ela é pós-graduada em Psicopedagogia e é estagiária do PIBID no CPM de Dedezeiros, hein? Um grande desafio aqui. E, atualmente, ela atua como professora regente da educação do infantil do Grupo 2 na Escola Batista Moriá. Seja muito bem-vinda, Aline. Sintam-se à vontade. Então, vamos conversar aí, não é, nesse bate-papo. Então, a primeira provocação, né, que eu gostaria de ouvir os dois, né, começando aí, podemos começar por Marcos. Em que momento, né, qual foi o momento decisivo, né, que você direcionou a sua carreira para esse momento atual? Então, Marcos, né? Então, Marcos, fale um pouco aí, né, sobre onde você está, de que lugar você fala, depois a Aline também, por favor. E a nossa plateia pode ir colocando também perguntas aqui no chat para a gente ir conversando. Tudo bem? Vamos em frente aí. Tudo bem? Está me ouvindo bem, professora? Sim, tranquilo. Pronto. Muito bem. Boa noite a todos. Na realidade, é um prazer, né, falar deste lugar hoje, na condição de supervisor de recursos humanos, na condição de ex-aluno da Universidade Católica, e principalmente ter vivido todo aquele fluxo da implantação do EAD e ter participado desse projeto que, de fato, me abraçou. E que fez essa formação do profissional, sobretudo, sobre todos os pilares de quem eu sou hoje. E quando eu vejo a professora me abordar e dizer assim, Marcos, qual foi o momento decisivo para a carreira, eu termino afirmando para o meu time e até para a minha própria família que eu precisava deixar de ser um menino do arquivo de RH. E para deixar de ser um menino do arquivo de RH, eu precisava buscar a instrumentalização, e foi um momento de muita dúvida, e aí chegou a Católica na minha vida, dentro de um turbilhão de um projeto de que era o EAD, e o Marcos não queria fazer EAD, porque, teoricamente, né, a gente ficava sempre balançado sobre a ótica de que a gente precisava estar na sala, e eu terminei descobrindo que a especialização em recursos humanos foi a melhor opção que eu fiz para desenvolver minha carreira, para alcançar outros voos. Depois disso, eu tive aí a oportunidade de ser analista do grupo que eu estou hoje, e aí depois de analista eu passei a supervisionar, e hoje assim na porta de ser coordenador e ganhar uma outra posição. Mas então, na realidade, é se provocar, né? Se provocar todos os dias, a entender o objetivo e focar. E quando eu falo sobre, principalmente, a dificuldade que eu tinha com o mundo EAD, eu falo de que, no primeiro momento, no primeiro semestre, eu descobri que eu precisava de duas coisas super importantes na minha vida: planejamento e orquestrar as ferramentas. Porque tudo estava posto para que a gente fizesse um trabalho de excelência, para que eu me formasse esse profissional que hoje estou aqui falando com vocês. Aline.
Opa, muito bem, Marcos, aí. Aline, agora a sua história, de que lugar que você fala, conte aí para a gente, por favor. Olá, pessoal, professoras. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a professora Luana, porque eu me senti realmente lisonjeada pelo convite. Eu me graduei agora em fevereiro, né, pela UXAL, em Pedagogia, pelo curso de EAD, e foi um desafio muito grande, porque eu não estava na área da educação. Eu passei 9 anos na área administrativa, em empresa de logística, com frotas, e era um sonho a educação para mim. A minha família toda já é de educadores. Minha mãe é professora de português. A princípio, eu queria fazer letras na UXAL, mas não tinha EAD. E minha opção realmente era só EAD. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer a pedagogia e eu me apaixonei pelo curso, né? Foi um divisor de águas na minha vida. Atualmente, eu trabalho na escola, né, particular aqui em Brotas, na educação infantil, no grupo de 2 anos, que tem sido desafiador para mim. São crianças muito pequenas, crianças ainda apegadas aos pais, e é todo um processo de acolhimento, é um processo de sensibilidade, para você acolher essa demanda, e tem sido, assim, muito desafiador. A Universidade Católica, para mim, foi uma referência, porque toda a minha família também veio da UXAL. Minha mãe se formou em letras, né, na Universidade Católica, minhas tias também em serviço social, então, assim, eu já tenho uma referência muito grande da UXAL, e como vocês bem falaram, professoras, quando falo da UXAL, para mim é um orgulho. Você fez em que faculdade? UXAL, não importa se foi AD, presencial, é UXAL. Então, as pessoas já sabem do peso que significa a UXAL, né? E o curso EAD, como o Marcos bem falou, as ferramentas, se a gente não souber orquestrar, não consegue administrar o curso. E, para mim, realmente, o foco era o planejamento e a organização, né? De conseguir conciliar com o horário de trabalho e com o horário do curso. Então, é isso, pessoal. Bem-vindo àqueles que estão com a dúvida, né, do futuro de vocês, e para mim a educação tem sido desafiador, mas muito bom. Excelente. Então, vejam aí, olha, os cases práticos. Então, o Marcos chega para a gente e faz uma declaração extraordinária. Deixar de ser o menino do arquivo de RH, ou seja, ele almejava algo mais, né? Então, eu quero conquistar o mundo, é isso que eu digo. Queiram conquistar o mundo. E aí, a Aline nos traz que ela escolheu pedagogia, e ela não tinha, né, inicialmente, né, ela não tinha esse direcionamento para a área da educação. Entretanto, em algum momento, ela, né, se inclinou por ali. Então, aquilo que eu falei, então, isso vai acontecer, isso é um processo natural na vida das pessoas. Às vezes, né, a gente tem até influências da família, dos amigos, quando nos colocam, né? Dizem assim, não, você deve fazer tal curso e tal. Não, mas no fundo, aí você pensa algo diferente. Então, isso é muito legal. E agora, gente, continuando aí o nosso bate-papo, vamos começar a esquentar um pouquinho mais esse bate-papo. Aí agora vamos falar dos desafios, né? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram, que vocês vivenciaram? Quer dizer que dá aquela dor na barriga, que dá um estresse danado, e que às vezes a gente diz, eu não vou conseguir, aí depois vem aquela energia e diz, não, você vai, porque você é poderoso. Vamos lá, então, Marcos, podemos começar por aí? Podemos. Dentro dessa trajetória de recursos humanos, o meu maior e grande desafio foi precisar mediar uma greve de 10 dias no setor industriário. Então, assim, foi algo que me pegou de surpresa. Era algo que, de fato, eu nunca tinha vivido, mas foi simplesmente a oportunidade de eu entender que a comunicação eficaz, a comunicação aberta, falar sobre representação de colaborador, representação de empresa, e manter esse equilíbrio e a transparência para poder resolver uma situação que era muito conflito. Era muito conflituosa. Então, assim, professora, a condição de lidar, de poder reverter uma greve na condição de ter uma indústria que estava 7 dias parada sem produzir e que tinha um contingente de 180 pessoas, foi realmente o meu grande desafio, né? E a gente conseguir fazer um acordo sem que ambas as partes não tivessem tanto prejuízo e minimizasse aí. Então, assim, dos meus grandes desafios e o mais marcante, de fato, foi estar neste processo e estabelecer essa comunicação aberta entre sindicato, entre empresa e colaborador, porque o RH tem esse desafio, né?
É preciso estar no jogo e orquestrar para todas as partes, porque o equilíbrio e principalmente a empatia, ele tem que permear todas as nossas decisões. Olha, Marcos, que bacana que você traz essa experiência, né? Então, a minha trajetória de carreira corporativa, né? Minha carreira eu fui gerente de recursos humanos, né? Durante muitos anos da minha vida. E, olha, eu já, né, participei era negociadora na empresa e já vivi momentos de greve. Então, momentos de greve são extremamente extensos, mas ele traz, né? Depois ele traz para você uma aprendizagem, um processo de crescimento extraordinário, tá? Extraordinário. Então, aí, né, quem almeja ir para a área ou já está na área de gestão de pessoas, na área de recursos humanos, então, essa área das relações trabalhistas e sindicais é uma área que, às vezes, a gente vive, né, esse momento assim, de dificuldade. E saber conciliar esses interesses e fazer uma negociação e um acordo exitoso é um grande desafio, tá? E a Aline, eu fiquei assim encantada quando a Aline fala, né, da experiência dela, e ela fala aí também do lidar com crianças, né, que na experiência dela, ela lida com essas crianças e tal, na área educacional. Então, Aline, conta aí para a gente como é o seu dia a dia, quais são os seus desafios, né, como educadora, né, como educadora. Então, pessoal, meu primeiro desafio, na realidade, começou no estágio supervisionado, né? Porque até então é EAD, a gente não entende como a gente vai conseguir conciliar o EAD com o presencial. E aí, naquele momento, eu entendi que era o que eu queria realmente, né? Que o estágio supervisionado nos dá a ideia de como será o nosso futuro como professor. Ali eu tenho que decidir se realmente é aquilo que eu quero ou não. Passando pelas 2 etapas, aí eu consegui entrar no PIBID, né, que foi, assim, para mim, um divisor de águas na faculdade, e comecei a estagiar no CPM de Endezeiros, né, uma outra realidade totalmente diferente. Eu ia uma vez na semana com crianças do 2º ano, né, do ensino fundamental 1, né, que era a alfabetização. Aí veio a oportunidade de poder trabalhar nessa escola onde eu estou, né, o meu maior desafio, na realidade, são com crianças que entram na sala e a gente não consegue diagnosticar o que ela tem, né, porque muitas são autistas, muitas têm algum tipo de transtorno, e como pedagogo você começa a perceber. E o desafio é tentar interagir, mediar com o pai, porque muitas vezes o pai ele não quer aceitar que aquela criança tem algum transtorno em sala de aula, e aí você tem que saber lidar, tem que saber conversar, tem que saber orientar, qual médico ele tem que procurar, se é um neuro, se é um psicólogo, um psicopedagogo, porque como pedagogo a gente não pode dar diagnóstico em sala de aula. Podemos sim observar todo o caso, né, em sala. Então, eu acho que o maior desafio são os pais. Não são nem as crianças, a rotina das crianças que a gente consegue lidar, mas os pais, que muitas vezes atuam com o próprio preconceito em não aceitar um diagnóstico. Eu digo isso porque lá na minha sala tem uma criança com suspeita do espectro autista e a mãe não aceita. Então, é muito mais difícil você trabalhar, porque se a mãe não aceita, ela não vai procurar um tratamento adequado para a criança, ela não vai conseguir se desenvolver em sala de aula. Ele não fala nada, ele só consegue se comunicar através de gestos. Então, ele vem, me abraça, me beija, mas ele só faz balbuciar. E todas as características indicam que ele é uma criança com esse transtorno. Então, o maior desafio para mim hoje são os pais, né? Essa questão da mediação, da conversa com os pais. Então, a inclusão, não é, Aline? Então, a inclusão que não depende apenas do educador, né? Depende do educador e depende da família, depende dos pais. E quando a gente vem trazer esse mesmo tema da inclusão para o ensino superior, eu queria fazer aqui uma colocação que é a importância do colega em sala de aula ou até mesmo no ambiente virtual, que a gente também tem, né, pessoas que, né, dar a atenção e participar desse processo de inclusão, para que não haja a segregação,
né? Então, hoje a gente, em todos os espaços, né, que a gente vive, tanto no espaço de sala de aula, no espaço social, a gente tem essas oportunidades de lidar com essas situações de inclusão. Então, Raul, ele escreveu aqui no site, ele diz o seguinte: boa noite, rapaz, o que o Marcos falou é exatamente o que aconteceu comigo. Sempre achei que o AD seria complicado, sempre achei que não iria aprender o que precisava na sala de aula. Me identifiquei muito com o que ele falou. De fato, então, o EAD a gente subestima, né? Então, o EAD, ele acaba desenvolvendo não só o conhecimento, não só o processo de aprendizagem do conteúdo, mas uma competência que é a autogestão, que é uma competência fabulosa e muito valorizada pelas empresas. Então, quando você tem ali o seu processo de aprendizagem, que você vai ter autonomia, que você deverá gerenciar, a fazer o seu planejamento e se dedicar, não apenas fazer leituras diagonais, né, porque leituras diagonais não dão bom resultado. A gente só faz leitura diagonal quando a gente quer olhar assim rapidamente, mas depois você tem que estudar. Então, de fato, a pandemia, ela acabou ensinando todas as pessoas com relação a isso, né? Porque você tem a educação digital e as pessoas começaram a aprender. E as empresas também no exercício do home office. Então, isso é uma grande oportunidade de desenvolvimento de autogestão, que eu considero uma competência valiosa. E qualquer liderança no espaço de liderar, o que mais ele quer dentro da sua equipe são pessoas que façam autogestão, né? Então, ele fica muito mais tranquilo. Muito bom aí o que o Raul coloca, exatamente apoiando aí o que foi dito por Marcos. Mas cadê, pessoal? Vocês não têm pergunta, não? Toda hora eu fico olhando aqui o chat, cadê as perguntas da plateia? As perguntas da plateia são muito boas. E aí, já, né, que falamos antes sobre competências, né, e as habilidades aí também para lidar com a questão da inclusão, eu queria agora que vocês passassem exatamente por esse tema, né? Quais são as habilidades ou as competências que vocês consideram essenciais, extremamente relevantes para vocês atuarem no espaço que vocês estão. Eu agora vou inverter, viu, Marcos? Eu vou pedir a Aline que comece, tá bom? Pessoal, assim, foi muito... a frase que a senhora falou no início, professora, me tomei para mim, que a senhora perguntou assim, com 40 anos eu fui escrever em papel qual era o meu propósito de vida, e a senhora falou que era contribuir para o desenvolvimento de pessoas, é justamente isso que eu quero fazer para a minha vida, né? Contribuir, por isso que eu escolhi a psicopedagogia, porque eu quero contribuir de alguma forma para a formação daquela criança, né, para poder ela continuar. Então, eu tenho isso muito forte dentro de mim, então acho que essa é uma habilidade que me fez ir para a educação, para a área da pedagogia, que é o acolhimento, o olhar sensível. Se o professor não tiver esse olhar de sensibilidade para o aluno, esse olhar humano, ele não vai conseguir atuar em sala, ele não vai conseguir desenvolver aquilo que ele tenta, né, trazer para a sala de aula. Então, assim, eu quero deixar um legado para o meu aluno, eu quero deixar uma marca para ele. Né? E quando eu entro na sala de aula, né, as crianças elas já vêm me abraçando, já vêm me beijando, porque eu sei que tudo aquilo que a gente dá, a gente recebe. Então, se eles estão me dando amor, é porque eu sei que, de alguma forma, eu também estou dando amor para aquela turminha. E eu quero levar isso para mim. Então, assim, o olhar sensível, né? Se o professor não tivesse, olha, essa sensibilidade de entender o dia que a criança não está bem, o dia que a criança está mais amuada, mais irritada. Então, tudo isso o professor precisa ter, esse olhar sensível. Então, para quem está fazendo curso de pedagogia ou educação, o olhar sensível do professor é indispensável. E é isso. Muito bom, Aline. Então, a Aline traz aí uma força, né, na fala, né? Deixar um legado. Gente, pense isso. Quando vocês pensarem na carreira, né? Mesmo quem esteja iniciando, né?
você vai pensar também nisso. O que eu quero deixar no momento que eu estou? Às vezes o estudante ele está. Meu objetivo é conseguir o estágio, eu quero estagiar, porque eu ainda não tenho experiência, eu quero estagiar. Qual é a marca que você quer deixar durante esse período de estágio? Como é que você quer que as pessoas lembrem de você? Todos nós temos um ego, né? Eu costumo dizer o seguinte, que tem pessoas que têm um ego pequeno, cabe no bolso, né? E tem outros que têm um ego do tamanho do mundo, mas todos nós temos um ego. Então, nesse momento, você define isso para você. E é isso que vai nortear você. Às vezes, também, você está num espaço, né, em uma atividade que você não está sendo feliz. E aí você se pergunta, o que eu quero para mim? Essa pergunta, ela incomoda bastante, principalmente depois dos 30, viu, gente? Ela é mais incomodativa ainda, tá? Porque aí vem aquela, né, aquela sensação. Então, essa expressão da Aline é muito forte, tá? E a outra coisa que ela coloca, a outra expressão que ela usa, é tudo que a gente dá, a gente recebe. É isso mesmo, é reciprocidade. E aí eu quero chamar a atenção, fazer um parêntese aqui, que é um cuidado que deve se ter nas competências e habilidades, quando a gente fala de soft skills, né, que são as competências transversais, as competências técnicas são as comportamentais, é a comunicação. Então, hoje a gente, né, a comunicação ela sempre foi um problema, né? A gente sempre discutiu comunicação. Mas hoje a gente precisa perceber o quanto, às vezes, os conflitos estão surgindo por conta de uma comunicação uma comunicação que não é bem feita. Uma comunicação que, às vezes, a pessoa se coloca numa determinada posição e não abre para o diálogo. E aí, quando eu falo isso, usando o que dá, a gente recebe, é justamente o cuidado que eu tenho que ter. Por exemplo, que a gente usa. Gentileza gera gentileza. Se eu for gentil, eu receberei gentileza. Se eu tiver uma comunicação assertiva, onde eu considero o outro, incluo o outro no meu diálogo, com certeza absoluta eu receberei isso. Isso nos faz viver de maneira mais pacífica. Então, nós teremos uma condição de menor violência nas relações interpessoais. Porque violência, gente, não é só violência física, não. Violência, existe a violência psicológica, que é extremamente danosa. E é um fator de preocupação atualmente nas empresas, né? As empresas têm a preocupação com a saúde mental, desde o advento da pandemia, né? Então, hoje a gente já trabalha dentro das empresas, na área de gestão de pessoas, a gente já trabalha o que a gente chama de segurança psicológica. Veja né, em que momento nós estamos. Então, eu quero pegar essa fala justamente para fazer essa consideração. Quando você estiver pensando na sua carreira, diz se o seu ponto fraco... eu tenho um ponto fraco, é comunicação. Eu sou tímido, ok, eu vou resolver isso, né, com as questões técnicas da comunicação. Não, mas eu já tenho um outro problema, que na minha casa as pessoas dizem que eu não escuto ninguém, então eu já tenho outro problema. Então, cuidado, né, com a comunicação, tenham bastante carinho com ela, e cuide, zelem da comunicação, porque a comunicação, ela abre e fecha portas. Muito bem, Marcos, agora é você para falar das competências e habilidades que você considera essenciais aí para a sua atuação. Imagine, depois de 2 grandes discursos desse, falar o quê? Mas vamos lá. Dentro do contexto do Sinal de Recursos Humanos e dentro da atuação, além de todas as habilidades técnicas que a gente tem que ter, recrutamento e seleção, gestão de conflito, enfim, gestão de tempo, eu costumo dizer que existe dois pilares que acompanham a minha gestão dia a dia, e divido muito isso com a minha equipe, que é a empatia e justamente a comunicação. Eu acho que se a gente se põe no lugar do outro, e se a gente faz essa avaliação diariamente, a gente sempre vai tornar
o ambiente saudável, produtivo, positivo, enfim, e quando a gente fala disso, e quando eu falo dessa condição de deixar produtivo, deixar o ambiente de trabalho alinhado, eu estou falando que hoje passamos cerca de 80% do nosso tempo no ambiente corporativo, né, na empresa. Então, é sobre qualidade de vida. Às vezes a gente passa 20% do nosso tempo com a família e 80% no trabalho. Então, a empatia, de fato, e a comunicação é agregada, claro, uma escuta ativa. Porque se eu sou para ter essa empatia latente, eu preciso, de fato, ter uma escuta ativa, ter um respeito, porque o meu propósito é impulsionar e desenvolver pessoas, então eu preciso me colocar no lugar dela e ajudar que ela alcance novos voos com o processo da comunicação. Maravilha, Marcos. E aí, Marcos traz aí, né, confirmando aí essa questão da comunicação, mas ele traz uma outra pitadinha que eu quero também trabalhar aqui com vocês, que ele traz a palavrinha, vamos dizer, mágica, que é produtividade, né? Então, produtividade, ela é uma necessidade, as empresas buscam isso, né? Que é você fazer mais com menos, digamos assim, né? Você trabalhar e buscar dar resultados, né? E fazer um equilíbrio com esses recursos. Então, essa produtividade, a pessoa já começa a administrar na sua gestão de carreira. É você avaliar, você fazer um processo de autoavaliação de como você está utilizando os seus recursos. Quais são os recursos que você utiliza? Um deles é o recurso tempo, que é altamente escasso e a gente não consegue trazer de volta, né? Então, o dia de ontem foi, né? Amanhã eu não sei nem o que será, né? Então, aí o que acontece? Então, como é que eu estou usando esse tempo? E aí eu quero dar uma dica para vocês, que é o seguinte: as empresas, elas têm tido uma preocupação muito grande com perdas que elas têm observado no ambiente de trabalho, em função de uso indevido de recursos tecnológicos. Então, isso tem chamado muita atenção das empresas, né? Que é, por exemplo, o uso da rede social, o uso do WhatsApp, chegando em situações de empresas que isso se torna até uma proibição, né? Estabelecendo horário de utilização. Por quê? Porque tem impactado na produtividade. Então, isso merece uma autoavaliação, não só do ponto de vista você de dentro da sua empresa, mas dentro de uma empresa, mas você como indivíduo. De que forma você tem usado esses recursos? Eles têm gerado, por exemplo, dispersão, que é um outro agravante que a gente tem observado. Dispersão afeta cognição. Cognição afeta argumento, cognição afeta posicionamento, defesa, posição, defender as suas ideias. Então, eu preciso fazer uma autoavaliação. Eu sou aquela pessoa que estou aqui estudando e a cada segundo eu olho o WhatsApp, por exemplo, eu estou sendo altamente improdutivo. Tá? E a outra questão que o Marcos traz aí é qualidade de vida. Vejam que eu falei com vocês que, ao fazerem o plano de vida, o projeto de vida e carreira de vocês, pensem em objetivos pessoais, ou seja, da vida pessoal e da vida profissional. É preciso que haja um equilíbrio. Então, eu preciso cuidar da minha qualidade de vida. O que é cuidar da qualidade de vida? É cuidar do seu bem-estar, da sua saúde física, mental, psicológica, espiritual, dos relacionamentos sociais. É você ter um equilíbrio nisso aí. É você ver, por exemplo, o que lhe estressa, o que lhe tira do centramento, como a gente diz. Eu fico chateado, aborrecido, o meu fígado sente mal, então aí eu identifico isso aí e eu vou cuidar. Isso requer o quê? Autoconhecimento. Então, eu buscar saber o que me incomoda e cuidar disso aí. E aí também a gente não pode deixar de falar da necessidade de você escolher, por exemplo, eu gosto de fazer
atividade física, então faça atividade física. Gosto de caminhar, gosto de meditar. Escolha algo que lhe dê bem-estar, escolha algo que tire você, às vezes, né, quando você está naquela situação de estresse, aborrecido, que tire você dessa situação. Há anos atrás, eu ouvi uma palestra de um monge e ele disse o seguinte, eu nunca esqueço disso, e eu vou chegar um dia a esse nível, ainda não cheguei, mas vai estar perto. Ele disse o seguinte, quando é que você sente que você está equilibrado, que você é um sábio em relação à vida? Aí ele colocou a seguinte visualização, você visualiza um lago parado, né, a água toda parada, calma, né? Aí você pega uma pedrinha, a gente gosta de brincar, eu faço essa brincadeira, você pega uma pedrinha, faz, joga aí a pedrinha, né? Ela cai e vai formando, né, aquelas ondas. Aí depois aquelas ondas se acomodam e volta tudo à calmaria. Então ele falou, quando você consegue esse estágio de vida, onde os fatores externos que existem, né, hoje a violência, por exemplo, afeta a nossa qualidade de vida, e que você consegue equilibrar o equilíbrio, você sim está lidando com sabedoria com a sua vida. E isso a gente chama também de resiliência. Então, isso é uma conquista, gente. Eu disse, eu ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar, né? Eu estou me preparando para isso. Mas bacana aí, gente. Aí temos aqui Rosvi, né? Ela escreveu assim, aí está falando do EAD, né? Exige uma disciplina e organizar planos de aula e dedicação. Estou iniciando e espero me organizar, pois tenho muito tempo fora das salas de aula e estou recomeçando. Maravilha, muito bom. Grande exemplo aí para a moçada, tá? Quando ela afirma, estou recomeçando, né? Isso é muito bom. Raul, não, ok, aqui é a Verena. Verena diz o seguinte, tem uma semana que iniciei as aulas, estou gostando da dinâmica e segui a orientação da coordenadora Adriana de que todos os dias preciso se dedicar para que não possamos acumular as demandas que a UXAL EAD exige. Então, eu pergunto, como funciona a questão de estágio EAD, mesmo que esteja longe, fiquei curiosa. Aí eu vou passar para a professora Luana, já pode fazer uma fala aí, professora, por favor, para a Verena aqui a questão do estágio EAD, ela já está preocupada com essa fase, tá? Adoro meus alunos ansiosos, que estão no primeiro semestre do curso e já preocupados com o que os espera lá na frente. Hein, Marcos? Marcos me abusou pouco nesse curso de RH. Mas, assim, eu respondi a Verena no chat, mas respondo novamente, né, para tirar aí também a dúvida de todos. Nós temos duas modalidades de estágio distintas, né? A gente tem o estágio comum, inclusive eu quero convidá-los para participar de um evento que vai acontecer no dia 9 de maio, aqui na universidade, que faz parte do circuito das profissões, ou seja, deste evento, né, que está acontecendo agora, só que vai ser tanto para os alunos da graduação presencial, quanto os alunos da graduação digital, onde teremos vários agentes de integração, CIE, UIEL, NUB, SBET, Líder Estágio, EVO Estágios, A3 Estágio, ou seja, eles estarão em estandes na universidade, realizando o cadastro daqueles que tenham interesse em estagiar e também divulgando vagas de estágio que estejam disponíveis. Então, o evento vai acontecer pela manhã no campus de Pituaçu, de 8 às 12, e à noite, de 18 às 21. Então, se puderem comparecer, será na quinta-feira, agora dessa semana, dia 9 de maio, lá no campus de Pituaçu. Então, isso seria para os estágios não obrigatórios, né? Ou seja, cursos como RH, por exemplo, que o estágio não é obrigatório, mas que nós temos aí diversas vagas de estágio. Inclusive, eu sempre peço às meninas que trabalham com a gente no núcleo de educação digital que divulguem as vagas que chegam até mim. Porque às vezes a empresa manda, né? Gostaria de estágio de administração, gostaria de estagiário de ADS, gostaria de estagiário de RH, e a gente vai divulgando nos grupos de WhatsApp. E também estamos montando no Lounge Education, na sala especial dos alunos, né, a sala de apoio no AVA,
um espaço exclusivo para o NEP, que é o setor responsável por estágio dentro da universidade, que hoje está com a orientação aí do professor Tiago Muniz, que também está envolvido na organização deste evento da quinta-feira. Então, a gente pretende que as relações entre estágio e cursos, né, da graduação digital estejam cada vez mais próximas. Quanto ao estágio supervisionado, existe um momento de interação com o professor que se dá de forma online, ou seja, a Aline bem sabe, né, Aline? Todas as orientações com a professora Alicia, com a professora Edmilson, com a professora Euridice, que assumem aí disciplinas de estágio, toda a orientação se dá através desta ferramenta que estamos aqui, né, do Meet, do AVA, né, então os modelos de relatórios são inseridos no ambiente virtual de aprendizagem, as cartas de apresentação, né, para que você leve até a escola, né, e se apresente como um aluno da universidade para realizar aquele estágio. E tem, obviamente, a parte prática, o momento que você vai para a sala de aula, o momento que você tem o contato, né, com os alunos, inclusive no relatório é preciso que tenham as fotos desses encontros, a direção precisa assinar a sua folha de presença, precisa assinar o relatório final do seu estágio, então tudo é bem organizado utilizando as duas questões, tanto o online, né, com todas as ferramentas digitais que a gente tem, quanto o momento presencial dentro da organização ou da escola. Tá certo, Verena? Mas tem muita água para rolar debaixo dessa ponte até chegarmos lá. Pode continuar aí, Pro, com as questões. Muito bom, maravilha aí o esclarecimento da professora Luana. E aí o Vitor traz aqui uma questão que é muito interessante, que vai puxar também para próximo bate-papo aí com o Marcos e com a Aline. Ele diz o seguinte, é uma pergunta, tá? Os quesitos nos quais devemos ter na carreira de tecnologia, quais caminhos e escolhas podemos fazer para assim conseguirmos alcançar o objetivo correto? Embaixo ele complementou, dizendo, visto que a demanda do mercado tem sido cada vez mais alta e também exigente. Vitor, observe o seguinte, a área de tecnologia tem sido uma área que eu tenho olhado com bastante carinho. Eu trabalho, né, como foi apresentado no meu currículo, eu trabalho com consultoria e eu tenho clientes da área de tecnologia. E, de fato, o nível de exigência tem sido muito grande. E tem me preocupado, às vezes, quando empresas, né, clientes, elas relatam, né, a dificuldade que encontram quando a pessoa, né, ela está iniciando a atividade na área de tecnologia, na parte prática, ou seja, trazer o conhecimento que foi adquirido na universidade para a realidade prática, né? Então, um exemplo... por exemplo, a pessoa fez um curso de analista de sistemas e ele vai para uma área de desenvolvimento, mas muitas vezes ele precisa sair da área de desenvolvimento, viver uma experiência ali em outra área para poder exatamente criar essa prática. Então, diante disso, o que eu coloco é a seguinte questão, buscar praticar, buscar... aplicar nos laboratórios, porque, por exemplo, dentro da Universidade Católica, a gente tem, né, os laboratórios para atender os cursos de tecnologia, buscar dentro dos laboratórios, explorar essas competências, essas habilidades técnicas que são requeridas pelo mercado, tá? Buscar junto aos professores, esclarecer essas dúvidas, não passar pelo curso apenas como uma via de formação, mas vocês se dedicarem muito. Todas as formações, elas geram expectativa, então, na hora que a gente está fazendo recrutamento e seleção, a gente tem, sim, uma expectativa muito grande a respeito do egresso, a respeito daquele curso. Se for de administração, a gente tem expectativas, qualquer que seja o curso. Na área de tecnologia da informação, não é diferente. Então, em síntese, desenvolver bem as suas hard skills, ou seja, as competências técnicas, aprender, saber fazer, ir lá, qual é o software que o professor
está orientando, vou lá fazer, desenvolver bem isso aí, para que você entre, que você inicie já com um poder maior, uma capacidade maior. A outra questão são as soft skills mesmo, que são as comportamentais, então são aquelas transversais. Então, por exemplo, trabalhar em equipe, em todas as áreas, há uma demanda muito grande por essa competência. E na área de tecnologia da informação não é diferente. Ter clareza do que você quer dentro de um curso de tecnologia da informação. Por que eu falo clareza? Porque a gente tem aí a mídia social massificando isso, né? É como se a pessoa que não tivesse inserida no contexto das tecnologias informacionais, na TIC, ela estivesse fora do mercado. E a gente sabe que isso não é verdadeiro. Então, mantém-se a aptidão. Então, se a pessoa escolheu ir para essa área, dedique-se, aprenda bastante sobre isso. E aí, coloque desafios para si próprio. E tenha clareza de como é que você vai, né, colocar esses desafios ao longo de sua carreira. Então, aí você tem maiores possibilidades de passar por um processo seletivo, de ser exitoso no processo seletivo. Os processos seletivos estão cada vez mais exigentes, não é, Marcos? E aí, muito bem. Então, aí agora eu vou devolver para Marcos e Aline, depois eu completo aqui as outras perguntas que tem no chat, que já caminhando, né, a gente já está caminhando para os minutos finais, e tem uma pergunta que é como é que você enxerga o futuro de sua profissão e quais são as tendências que vocês visualizam no cenário atual. Então, essa da tecnologia já foi para puxar esse gancho aí para você, Marcos. Pode começar. Queria uma conexão. Eu queria só complementar, né, professora, a sua fala, porque muitas vezes o candidato vai para o processo de seleção e aí ele fica pensando sobre o candidato que foi aprovado e o candidato que não é aprovado. E eu sempre gosto de falar que, na realidade, não existe o reprovado no processo. O que existe é o candidato que tem mais aderência para a proposta que a gente tem, para a proposta que a empresa, para o que a gente busca. Então, é importante, e eu termino também fazendo isso por diversas vezes, mesmo estando no mercado do trabalho, a gente fazer a questão de entender como é que está o mercado, e é importante também fazer a leitura dos anúncios das vagas, porque é na leitura dos anúncios das vagas que muitas vezes a gente entende as necessidades do mercado, onde será as maiores possibilidades de busca, nas vagas que a gente tem as demandas, na realidade, o resumo das competências que a gente precisa chegar, muitas vezes técnica, mas termina norteando aí, para que a gente tenha essa aderência, para que a gente se conecte com a vaga e não seja um candidato desclassificado. Mas trazendo essa provocação sobre o futuro da profissão e a tendência, eu gosto sempre de refletir há um momento atrás que passamos, professora, que é o paradigma do RH. O RH quebrou um paradigma de que era somente um setor burocrático. E a gente caminhou dentro de uma proposta de que hoje temos um lugar estratégico, temos um lugar de fala. E eu vejo muito que daqui a 10 anos, enfim, apesar que já é uma realidade, uma prática atual, é o profissional de RH na condição de ser um grande analista e engenheiro de dados. Né? Eu acho que a gente entende de pessoas, entende de desenvolvimento, mas a gente precisa entender um pouco mais sobre esses números que permeia para poder a gente ser mais assertivo e mais estratégico como o mercado deseja. Então, pensando a curto prazo, eu penso que, assim, o meu objetivo de 12 meses é que, de fato, mergulhar no BI, no Power BI, mergulhar nos números, na engenharia de dados, para que cada vez eu me torne esse profissional que, além do desenvolvimento humano, de desenvolver pessoas, também seja estratégico suficiente para alcançar novos voos, dentro de uma proposta de melhoria contínua em todas as organizações que eu esteja inserido. Então, essa é a minha visão de futuro para o nosso RH aí, que já está bem próximo, batendo na porta.
Muito bem, Marcos. E você traz aí na sua fala o desafiar-se, tá? Então, todo profissional, ele precisa desafiar-se. Ele não pode se acomodar no tempo, não é? Então, você traz aí o exemplo de RH, né? Eu, como profissional que fiz carreira na área de recursos humanos, então eu pego minha carreira, eu desenho décadas, né? E aí, lá na década de 80, tinha até um livro que chamava É Preciso Mudar o Discurso em RH. E agora que a gente está lidando com essa nova realidade, né? Até conversei com você mais cedo, que é as super equipes, né? A gente está lidando com as super equipes, que são os robôs, né? Eles fazem parte das equipes e eles têm um papel ali dentro que é justamente prover a busca de informações, pesquisas, para que os profissionais da análise, eles possam fazer análise, gerar o conhecimento e tomar as decisões. Então, essa é a tendência. Tá? Então, essa é a tendência. Então, esse desafiar-se precisa estar presente em cada uma das pessoas. Então, quando você faz o seu plano de carreira, você tem uma direção e você vai nela. E isso aí é uma curva, né? Ela é ascendente. Vai existir naturalmente um momento que ela faz isso. Ela fica estabilizada e há naturalmente uma tendência de você se sentir muito confortável e dizer, olha, eu estou muito bem aqui, ninguém me tira daqui, aqui eu estou uma beleza. Então, se você não se desafiar nesses momentos, você reinventar, você buscar outras oportunidades e você ver qual é a tendência da sua profissão, da sua área que você escolheu, o que está acontecendo de novo e você trabalhar em cima disso, você tende a entrar no declínio, né? E o declínio significa o que a gente chama o ostracismo, consequentemente, a saída, retirada daquele mundo do trabalho, tá? E aí, esse desafio agora, para nós profissionais que não somos da área de tecnologia, está exatamente nesse contexto. Então, nós, professores, fomos desafiados, né? Ao que sal, então, que eu diga, em 24 horas, na pandemia, a gente colocou tudo no ar, né? Então, no digital, né? Então, assim, outro dia, eu estou vivendo uma experiência, que eu estou fazendo um curso de especialização, e a gente tem um módulo que é Tecnologia Aplicada à Educação. Aí, quando eu recebi a disciplina, eu mergulhei. O livro é uma densidade, a gente tinha que escolher uma ferramenta para a gente trabalhar a atividade pontuada. E aí, eu olhei as ferramentas e disse, eu vou fazer um aplicativo. E me meti a fazer um aplicativo. Então, eu me desafiei a fazer um aplicativo. Olha, Marcos, eu fiz um aplicativo para a área de recrutamento e seleção. Lógico que vai precisar aperfeiçoar e tudo. Mas o que eu quero dizer a todos vocês é isso, gente. Então, o desafiar-se faz parte, é o que coloca a gente, coloca adrenalina. A gente precisa de adrenalina, sim, tá? Esse jogo da vida é um jogo que tem várias jogadas. Mas, Aline, agora é sua vez. Na área de educação, quais são as tendências que você visualiza aí, que você pode compartilhar conosco? Dentro da área, né, professora, eu acredito que a maior tendência é a capacitação, né? Professores capacitados e professores principalmente valorizados, porque muitas vezes nós passamos, né, por alguma entrevista e quando você vai ver o salário, né, do pedagogo inicial, é um salário que não compete para as habilidades que você vai realizar e exercer dentro da sala de aula. Então, muitas vezes, as escolas particulares querem pagar um valor muito baixo para os pedagogos, sendo que o trabalho é muito extenso, né? Na minha sala, por exemplo, eu tenho 12 crianças, eu tinha 14. Hoje eu tenho 12, com 2 auxiliares, né? Mas existe a troca de fralda, existe o momento da comida, existe todo um processo que, além de ter auxiliar, a pedagoga também acaba ajudando. Não é a minha função em sala de aula fazer isso, mas eu acabo ajudando porque nós somos uma equipe, né? Então, não tem essa questão, eu não vou fazer ou você vai fazer. Nós somos uma equipe, então um está ali para ajudar o outro. Então, a maior tendência é a valorização, né? Eu espero que realmente o curso de pedagogia,
não só da pedagogia, mas o curso da educação em geral, né? Das licenciaturas sejam valorizados, né? Eu tiro por minha mãe, que é professora de português, né? Ela é funcionária pública, e ela trabalha 40 horas, então, assim, é bem sacrificante para ela, né? Uma vez ela conversou comigo aqui que tem uma ADI na sala de aula que não fica com a criança, né? A ADI é aquela pessoa que fica com a criança que é autista, né? Como se fosse um auxiliar. Então, a pessoa, essa ADI, ela sai da sala porque a criança dá muito trabalho. Então, assim, valorizar e capacitar os profissionais, não somente os pedagogos, mas toda a coordenação, todo mundo que está envolvido nessa questão da inclusão, né? Então, assim, vou bater muito nessa questão da inclusão. Daqui a 10 anos, professores capacitados que possam entender realmente o que é inclusão social, né? Não somente na questão do transtorno, mas em todos os sentidos, né? Um cadeirante, o surdo, o mudo. Então, a inclusão mesmo. Teve uma colega que perguntou aí no chat se era importante fazer Libras para o RH, né? O Libras é importante em qualquer situação, porque você vai estar se comunicando, você vai estar incluindo aquela outra pessoa. Até para uma entrevista, de repente, né? De tentar interagir ali com quem faz, né? Libras. Então, a tendência, eu espero que realmente a educação seja muito valorizada, né? E que a gente saia dessa zona de conforto para poder tentar além da sala de aula, além dos muros da sala de aula, né? E é isso. Excelente, Aline. Então, a Aline traz aí, né, a importância da capacitação, né, e a valorização, né? E a valorização, ou seja, o profissional de educação, ele precisa, de fato, buscar essa valorização profissional. E aí eu ressalto esse aspecto do ponto de vista de como é que você influencia, como é que um profissional influencia para que essas condições de valorização, de capacitação, para que haja atenção sobre aquela profissão. Aí, gente, o caminho é organizar-se, né? Então, é participar dos espaços que você tem voz, dos espaços que você pode discutir as questões de interesse da sua categoria profissional, é você se posicionar em relação a isso. Então, aí você tem os conselhos de classe, você tem as associações, a depender do tipo, né, de qual que seja a sua profissão, você tem uma organização profissional que é um espaço que você pode participar para buscar essas questões, discutir as questões relacionadas à categoria profissional. E na fala de Aline também, ela traz de maneira muito forte, né, como é que ela exerce a questão da equipe, né? Então, nós somos uma equipe. Então, quando se está no espaço de trabalho, essa equipe, ela se junta para buscar alcançar um determinado objetivo. Então, as empresas observam muito isso, né? Então, elas buscam isso. Qual que é a sua habilidade, qual que é a sua forma, quais são as suas atitudes para o trabalho em equipe. Então, essa contribuição aí, né, para que a gente tenha uma atenção maior para esse tipo de competência. Deixe-me ver aqui se temos aqui. Ok, já sobre Libras, a Aline já comentou. E aí, agora, gente, estamos chegando para os minutos finais, e eu queria aquela pergunta, né? Que a gente sempre faz no final. Qual é a última mensagem? Né? O que vocês gostariam de deixar como a mensagem final nesse nosso bate-papo desta noite? Comece, Aline, você. Vou deixar agora você falar primeiro. Eu queria deixar a mensagem principal, que é não desista dos seus sonhos, por mais difíceis e desafiadores que eles sejam, não desistam, porque, a princípio, você vai perceber que o seu sonho acaba se tornando frustrado, né, em um determinado momento, né, por conta do salário, da desvalorização, né, dos desafios mesmo do dia a dia. Mas, se você tem aquilo dentro de você, se realmente é isso que você quer para a sua vida, né, porque enquanto eu estive na área administrativa, eu entendi que ali não era o meu lugar. Eu fiquei por 9 anos
trabalhava, fazia, não com amor, fazia porque eu tinha que fazer, a realidade é essa, que eu tinha que dar o meu melhor, mas não era com amor. Então, quando eu fui para a área da educação, eu entendi que ali era o meu lugar, né? E eu me coloquei ali como realizadora mesmo do sonho, né? De tentar não desistir, né? Eu tenho pouco tempo atuando nessa escola, 4 meses, tenho pouco tempo de graduada no curso de pedagogia, mas eu já sei perfeitamente o que eu quero. Quero trabalhar com a inclusão e eu não vou desistir, por mais difícil que seja, por mais desafiante que seja, mas eu vou meter as caras, e é isso, meter as caras sem desistir. Muito bem, você, Marcos? Na realidade, eu queria deixar o resumo disso tudo, que para mim é que somos protagonistas da nossa história, né? E a gente precisa se colocar neste lugar, porque a pessoa que vos fala era um menino do arquivo de RH, e que hoje ganhou o mundo. Então, a nossa iniciativa, a nossa condição, o lugar que a gente se coloca, né, frente à situação, não vai ser fácil, a trajetória é árdua, a gente tem momentos de picos, vai ser bacana algumas atividades, outras atividades não muito, mas eu costumo dizer que todas são essenciais, porque a gente precisa ser moldado, né? Assim como o mercado de trabalho, a faculdade nos direciona para que a gente tenha uma adesão, uma vivência. Então, aproveite cada instrumentalização, valorize, entenda que por trás de todo aquele material, daquela estrutura montada, tiver dedicações de outros profissionais que entregaram muito amor e muita alma para que tudo pudesse acontecer. Então, a minha palavra, de fato, é protagonismo. Maravilha! Então, eu quero agradecer, né, vocês, aí todo essa contribuição que vocês trouxeram, essa experiência, né, mostrando que há possibilidade. A Rosvier coloca aqui, minha última mensagem, quando teremos uma nova palestra da professora Maria? Quero novamente, isso, muito inspirador, amei. Então, eu estou sempre aí nos espaços, né? Me chamam, eu estou indo, mas eu gosto de fazer isso. E eu quero também agradecer a professora Luana, a professora Lícia, né, por esse espaço aqui, os egressos que provavelmente tem egressos aqui também, né, o orgulho, né, nós temos um orgulho de sermos o QSAL, né, então os espaços que a UXAL nos promove, eles são muito, muito bons. E aí, professora Luana, eu passo aí a palavra para as suas considerações finais e encerramento da atividade. Nossa, eu estou muito feliz, Pro. Muito, muito feliz. Primeiro que a gente vê quando a palestra é boa, quando o número de participantes não cai. As horas passam e fica todo mundo até o fim, porque o negócio está bom e foi maravilhoso. Pro, a senhora é fantástica, eu sou sua fã, a senhora sabe disso, né? Trabalho contigo há muitos anos no digital e tenho muito orgulho de te ter hoje em nossa equipe, né? Ali parceira, como sempre. Emocionadíssima com os meus egressos aí que falaram, né? Tanto o Marcos quanto a Aline. Falei com eles no privado e falarei novamente. Agradecer pela oportunidade, por estar aqui. Sei que todos, né, têm sua vida, sua família, suas coisas para fazer, mas deixaram aí um minutinho para vir contar um pouco da sua experiência para as pessoas que estão chegando agora, né, como a Verena, alguns alunos que colocaram aí que estão chegando agora na universidade. O objetivo era realmente esse, onde a Pro, que tem tanta experiência, né, com projeto de vida e carreira, pudesse trazer um pouco da teoria, um pouco da prática dela, que é fantástica. A gente poderia passar 10 noites falando sobre esse assunto e a gente teria o que falar ainda. E, além disso, trazer a experiência, né, dos egressos, tanto de Marcos, que já se formou há um tempo, ele foi a primeira turma de RH da Universidade Católica do Salvador, quanto a Aline, que se formou agora, recente. Então, a gente percebe o quanto que é satisfatório poder contribuir com a vida das pessoas. E assim como a professora Maria Sampaio, o meu objetivo de vida também é educação, né? Apesar de ser formada na área de gestão, atuei muitos anos na área de gestão, atuo ainda, até na gestão escolar, inclusive, mas a minha Coca-Cola é a sala de aula, né? O meu prazer maior, é por isso que eu me emocionei muito hoje em ver aí o resultado, né, de anos de estudo, de dedicação, falar com tanta simplicidade e com tanto carinho pelo que faz. Agradeço a todos os alunos, estudantes que estão presentes,
O certificado vai ficar disponível em 15 dias, como falei, será enviado para o e-mail de vocês. Coloquei no chat algumas vezes o link, espero que todos tenham preenchido, para que possam receber, tá, a certificação. Os palestrantes vão receber também, tá, a certificação como palestrantes, para que possam aí colocar no currículo de vocês. E é isso, gente. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Pro, muito obrigada, viu? De coração. Obrigada a vocês. Um abraço, gente. Uma boa noite para todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau.